Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a essa aula onde a gente vai fazer uma revisão em relação à marcação do gráfico. A gente sabe que a rotina de um trader é fazer o estudo do gráfico para que a gente consiga identificar quais são os pontos onde existe uma presença de uma força específica numa direção específica, para a gente agir sempre a favor da força principal. Então, agora, a essa altura do campeonato, você já tem uma ideia boa de fractais, você já sabe que um movimento está dentro do outro, que está dentro do outro, você já sabe o que é uma marcação de um topo e de um fundo, você já sabe que a troca de cor é exatamente a troca de direção. Se o mercado vinha trabalhando verde, passou a trabalhar vermelho, ali tem um topo. Se ele vinha trabalhando vermelho, passou a trabalhar verde, ali tem um fundo. Então, uma dúvida bem recorrente que eu tenho recebido é em relação a quais são os tempos gráficos por onde se começam as marcações. Ah, Camila, começa pelo mensal, começa pelo semanal, começa pelo horário. No geral, eu acho que isso é uma coisa meio particular, mas aí eu vim fazer aqui esse videozinho para deixar umas ideias assim mais claras na cabeça de vocês em relação a isso. Então vamos lá, pensa o seguinte, eu sempre começo a minha rotina assim, ó, botão direito do mouse, mais apagar todos os objetos, e aí eu vou colocar aqui, ó, uma marcação bem geral aqui no mensal. Eu vou marcar esse topo aqui. Nesses tempos assim maiores, não adianta se deter a uma marcação muito específica, porque a gente ainda vai afinar muito esses pontos. Vou marcar aqui, ó, esse topo aqui anterior, que era uma resistência até esse dado momento, e a partir do momento que ele foi rompido nesse mês aqui de agosto, ele se dirigiu ao próximo topo, que era esse topo aqui, ó, de setembro. E aí, claramente, essa região inteira estava presente, né, uma força, resistência forte, que não permitiu que esse rompimento acontecesse mais uma vez. E aí o mercado voltou para o topo anterior, que havia sido rompido e que agora seria piso. E toda essa região aqui também está mostrando que tem uma presença de uma força compradora, empurrando o mercado aqui para cima, querendo dar continuidade ao esforço feito aqui nesse mês de agosto. Então, o que a gente pode concluir daqui? Que até uma segunda ordem, até o momento em que um feche acima do 4.228, o mercado estaria ali engatando uma tendência de alta. Ou até um mês em que o mercado feche um mês abaixo desse 3.992, o mercado engataria uma tendência de baixa até onde, Camila? Pode ser que ele venha só até esse fundo. E depois, pode ser que ele venha somente até esse. E aí ele vai ter aqui, ó, topo anterior que foi rompido, então agora também foi promovido, segundo a técnica que a gente usa. Depois a gente vai ter esse, depois a gente vai ter esse ponto. Vai ter sempre uma sucessão de novos pontos. Então, outra dúvida muito recorrente. Camila, até onde você faz marcações? Até quanto tempo você faz a marcação no gráfico? Eu não tenho relação com o tempo, eu tenho relação com os pontos. Então, eu gosto de marcar sempre pelo menos uns 30 pontos acima do fechamento do último pregão, em relação ao pregão que eu estou me programando aqui para começar a operar, e mais 30 pontos abaixo. E aí, normalmente, esse universo de pontos é suficiente para a gente trabalhar dentro de uma volatilidade padrão, de um dia padrão. E se acontecer do mercado imprimir uma volatilidade que exceda esses 30 pontos e você queira planejar fazer parte desse movimento mais direcional, você rapidinho muda o tempo analítico, vai para um tempo maior e procura qual é o próximo ponto. Isso é algo que a gente não leva mais do que 1 minuto, 2 minutos para procurar. Então, não faz sentido você encher seu gráfico, né, de linhas, de marcações. Isso pode muito mais até te atrapalhar do que te ajudar. E outra dica que eu quero te dar é o seguinte: não pensa que uma reversão num tempo analítico muito grande se dá em 2 candles de 5 minutos, por exemplo. Se você tem uma resistência lá no mensal, não pensa que o mercado vai lá nessa resistência do mensal, aí vai rejeitar ela e por causa disso você vai entrar vendido e aí ele vai desabar por causa daquela resistência dali, não, tá? Normalmente, uma região de resistência ou de suporte num tempo analítico grande, como o mensal e o semanal,
eles inclusive geram grandes acumulações. O mercado tende a realizar lucro ou aumentar até a posição, se for um suporte, dependendo da tendência principal, dependendo de vários outros aspectos, né, econômicos e tudo. Então, assim, no mais, pensa que regiões muito próximas a resistências em tempos analíticos tendem muito mais a causar acumulações, zonas de trava, do que de andar com muita facilidade, tá? Então, aqui, do gráfico mensal, só vou tirar, vou até apagar essas outras linhas que eu risquei aqui, só para exemplificar para vocês o que seriam outros pontos. E vou dizer aqui que do mensal, para mim, seria suficiente marcar apenas esse topo. Tá vendo que eu não tô dando tanta precisão aqui a esse preço. E o próximo topo. Então, o mercado, para mim, ele tá preso no mensal entre esses dois preços, certo? Depois daqui, eu vou para o semanal. Então, o que eu consigo ver no semanal? Que eu tinha aqui, ó, um fundo que depois de rompido, ó, ele foi bastante respeitado aqui, ó, essa região aqui, esse fundo. Teve aqui um topo mais alto, depois teve uma reversão de tendência. Esse fundo, antes dessa falha, foi respeitado. E depois essa região aqui, ó, muitas semanas respeitando sempre esse preço aqui, ó, não conseguiu fechar nada acima dele. Então, aqui no semanal, essa já é uma região de alerta. Aqui, em ponto de fundo do mensal, a gente está vendo que essa semana o mercado está trabalhando aqui essencialmente em alta, né? Ele veio visitar aqui, ó, esse preço aqui da semana passada, a mínima da semana passada, veio testar o fechamento de várias semanas atrás, ó, uma semana de agosto. Então, esse seria um ponto, a abertura seria um ponto, esse gap aqui, ó, de alta. Então, o fechamento dessa semana seria um outro ponto, até o último ponto, que seria o vértice aqui, ó, quando essa tendência de alta começou, que seria aqui essa região do 3.770, vamos arredondar aqui. E aí, até então, ó, o mercado aqui está trabalhando uma semana de alta, mas eu teria muito cuidado com essa região dos preços que estão na casa dos 4.071. A gente sabe, hoje eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 7 de novembro, mas a gente sabe que ontem, no dia 6 de novembro, a gente teve uma situação atípica, né? Tiveram os leilões que provocaram uma alta forte no dólar, mas que foi um caso pontual. Se não tivesse sido esse caso pontual, eu teria muita ressalva em pensar em compra acima dessa região do 4.071. Por quê? Porque ele era um fundo que foi rompido e, uma vez rompido, virou topo. Então, ele é uma região de resistência. Então, visto esse cenário aqui do semanal, a gente vai passar para o diário. E aí, o que a gente está vendo aqui no diário? Ontem foi uma alta forte, depois do mercado ter passado aqui alguns dias, ó, trabalhando dentro dessa zona aqui de acumulação, ó, entre o 3.980 e o 4.023. Então, ele passou ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias trabalhando dentro desse range, até que ele finalmente rompeu esse dia. Eu não assisti como foi o rompimento desse preço, que eu marquei aqui, o 4.071, que agora, pelo diário, eu já estou vendo que teria sido o 4.067. E aí era um preço bem improvável do mercado conseguir superar, mas superou, fechou acima. Então, o que aconteceu com esse preço? Ele foi promovido. Hoje, o mercado abriu abaixo dele. Então, o que ele teria sido? Resistência. Vou fazer compra na cara de resistência? Não. Eu precisaria, primeiro, observar essa resistência ser superada pelo mercado, como a gente chama assim, né? Ser vencida. O mercado ganhou tal preço, o mercado ganhou tal ponto. Então, ele superou aquele preço e conseguiu se manter acima daquele preço dali. Então, ó, 67 teria sido um preço, depois a gente teria aqui essa abertura do dia 23 de outubro, que a gente vê que foi plenamente respeitado como máxima de ontem. Vê que coisa legal, né? A gente vê que não é coincidência isso aqui. E é exatamente onde o mercado está agora. A gente vê que o mercado chegou a superar a máxima de ontem, chegou até a superar a máxima desse dia também, que gerou essa resistência para a gente, de 23 de outubro. E ele está aqui, nesse momento, a gente está aqui no meio da tarde do dia 7, e ele está exatamente discutindo esse preço daí.
Então, o que é que vai servir para a gente amanhã? Esse preço desse pregão de hoje, minha gente, ele vai fechar acima desse 94. Esse 94 vai ser realmente promovido a suporte no gráfico diário, né? Se ele agora está classificado como resistência. É fato. Ele foi respeitado ontem, ó, o mercado fechou abaixo dessa resistência e agora a discussão está girando exatamente acerca desse ponto. Então, a gente não precisa se deter a adivinhar se o fechamento de hoje vai acontecer abaixo ou acima desse 94. O que a gente tem a fazer é observar amanhã se o mercado abrir abaixo do 94, ele vai ter sido uma resistência. Se o mercado abrir acima do 94, ele vai ter sido um suporte. E aí, qual vai ser o trabalho seguinte da gente? Saber se nos tempos operacionais, ou seja, em candles que expressem tempos menores, que a gente usa mais de 5 minutos, ele mostraria respeito a esse preço ou não, ele ia conseguir atropelar esse preço e fazer dele um pullback. Quando ele volta para fazer um pullback, quando o mercado respeita um ponto que era resistência, como agora suporte, ele fica validado como pullback, então isso mostra que realmente é em tendência de alta que o mercado vai trabalhar. Visto aqui esse contexto do diário, o que mais que eu posso tirar daqui? Posso marcar aqui esse preço, ó, posso marcar esse topo, que foi rompido, ó, virou fundo, aí teve até um respiro que fez o mercado ir lá para o fundo anterior, ó, e teve o fechamento embaixo, até que finalmente nesse dia 22, esse ponto aqui, né, foi rompido, foi em direção a esse próximo fundo aqui, ó, olha que coisa linda isso aqui. E o fechamento aconteceu acima, até que ele abriu acima do fechamento, em um tempo operacional, tempo menor, houve uma reversão, ele se dirigiu a um ponto que era sim suporte, mas ligou a brocadeira e realmente furou esse suporte, furou o próximo suporte e ficou cada vez mais validando a continuidade de trabalhar em tendência de baixa, que a gente sabe que é algo que a gente analisa por tempos menores, por tempos operacionais, tá? E aí ele freou aqui nessa região, que a gente está vendo aqui, 3.980 até 404,023, e está fazendo um movimento que pode ser apenas a correção desse movimento de queda aqui, antes de retomar essa queda, ou ele pode continuar subindo até essa região aqui, ó, que é a região de máxima. A gente tem topo aqui, ó, topo aqui, mas vocês conseguem imaginar que o mercado só tem duas direções. Ele agora está subindo, mas ele está subindo dentro de um movimento de queda. Então, a gente sabe quais são os pontos, a gente já estudou quais são os pontos onde existe uma força presente, uma força específica, e o trabalho da gente é assistir se essa força vai ser validada ao vivo. O trabalho de um trader é assistir a validação de uma força prevista dentro de um preço ao vivo, certo? Então, vou deixar aqui esse ponto marcado, vou deixar aqui esse próximo ponto marcado, e aí a gente vai para o ponto que mais importa, o gráfico que mais importa entre todos os tempos onde a gente faz análise, que é o horário. Por que o horário? Porque no horário a gente consegue ver o comportamento do mercado de uma forma mais fresca, de uma forma mais recente e com mais detalhes, mas sem ser aqueles detalhes assim tão pequenos a ponto da gente enxergar qualquer ruído. Então, o horário é onde eu gosto de fazer os planos, é onde eu gosto de observar onde é que tem mais força, onde é que o mercado está validando aquele ponto como pullback, onde é que ele realmente rejeitou, onde é que a função dele era somente corrigir para retomar uma direção, mas ele não fez isso. Então, assim, eu gosto de, inclusive, assistir a abertura do mercado acontecer pelo horário, porque dependendo do ponto onde essa abertura aconteça, já pode ser um presente para a gente, porque esse gap, né, já pode ter um significado muito forte diante da forma como o mercado precificou um ativo na virada do dia entre um pregão e outro. Então, o que a gente está vendo aqui no horário? Veja que eu ainda não mexi nada no horário. Eu deixei aqui as linhas da forma como elas vieram do diário, que a gente trouxe do semanal, que a gente trouxe do mensal e por aí vai. Então, eu afinaria essa linha para marcar esse fundo.
Essa linha aqui para mim ficou ótima. Tô vendo aqui que ela tá respeitando aqui, ó, perfeitamente. Tô vendo que ela foi rompida e veio fazer pullback, mas tô vendo que a função desse candle aqui era uma determinada função que ele não cumpriu. Tô vendo que aqui era da natureza pensar nessa correção, mas por sua vez a gente já tinha um outro preço aqui que tá suportando, né? Literalmente suportando essa correção acontecer antes de retomar essa tendência principal do mercado aqui, que é trabalhar em alta. E aí, ó, a gente vai ter, de novo, fundos que se mostraram que respeitaram, né? Eu assisti esse movimento aqui acontecer hoje pela manhã, inclusive acionou uma venda e chegou a ficar positivo aqui 6 pontos. E meu marido até saiu no 0 a 0 aqui. E eu me lembro que desde de manhã eu tinha feito uma leitura até pelos stories, marcando esse trade aqui, ó. Eu queria pegar essa direção aqui, entre a abertura, se ele abrisse abaixo desse preço, 55, até esse fechamento do gap lá no 4.085. Então, assim, percebam que aqui eu não estou falando em média móvel, eu não estou falando em banda de Bollinger, eu não estou falando em volume, eu não estou falando em nada do tipo. O que eu estou falando é observar estritamente se o mercado está subindo, se o mercado está caindo, se ele está lateralizando para continuar, se ele está lateralizando para reverter, onde é que ele está travando, o que é um pullback, o que foi um rompimento, qual foi o ponto que foi promovido. Estritamente, essa é a forma como eu gosto de ler o gráfico. Já utilizei outros indicadores, já. Lá em 2017, minha tela era uma loucura, porque eu achava que todo tipo de indicador era válido e eu simpatizava particularmente com a ideia de gabarito. Depois eu percebi que eles muito mais me atrapalhavam do que me ajudavam e me rendi a mexer com price action. Hoje eu tenho total clareza de ideias de que o mercado só tem duas direções e que o que provoca um giro dos 180 graus no mercado são os engolfos. Então hoje eu já consigo pensar em fusão de candle e essa parte que eu falei bastante aqui de ponto promovido, que é um topo, foi respeitado, fez pullback. Onde é que está lateralizando essa força? Qual é a região? Qual é o intervalo de volatilidade que o mercado está trabalhando dentro daquele dia, dentro daquelas horas? E por aí vai. Aqui, o que está acontecendo? O mercado fez um pullback no topo anterior, quis mostrar respeito, por sua vez, não está conseguindo confirmar a tendência de alta, porque a gente não está vendo fechamentos mais altos do que os topos anteriores, e aí o mercado nesse momento está travado, ele está preso entre 94 e 86, ou seja, é um range pequeno e que vai chegar a hora que o mercado vai precisar assumir aí uma direção, e normalmente esses movimentos são bem direcionais. Eu particularmente não gosto de esperar um movimento muito direcional a essa hora da tarde, são 4h15 da tarde. Às vezes eles acontecem, sim, com muita intensidade, sim, mas eles são menos prováveis do que os movimentos que acontecem durante a parte da manhã. Não que não seja possível fazer metáceas para quem só tiver disponibilidade para trabalhar na parte da tarde. O que vai acontecer é que você deve focar a sua especialidade em cima de trades que sejam muito assertivos, mas não necessariamente pernadas muito longas, certo? Então, é isso, pessoal. Para o vídeo não ficar tão longo, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês, de que um projeto, né, como eu falei aqui para vocês, hoje pela manhã eu tinha esse fundo, eu tinha esse topo, que tinha sido o fechamento do pregão do dia anterior, a gente tinha, eu também comentei lá nos stories, esse topo, a gente tinha aqui, ó, esse fechamento, que a gente tá vendo que foi esse fechamento desse dia lá de 24 de outubro, que segurou aqui essa queda, que lá nos 5 minutos que é o tempo operacional, a gente assistiu essa reversão acontecer. Olha isso aqui, ó. 5 minutos. Olha aqui como é que foi o comportamento do mercado nesse preço. Então, ele realmente reverteu, voltou lá para a região aqui da abertura, ó, fez um fechamento acima da região da abertura. Tinha havido um fluxo vendedor forte aqui, que foi engolfado, o mercado pullback, não fechou assim, ponto aqui, ó, desse fundo anterior, fez um fechamento bonito acima do topo anterior, né, fez um pullback em cima do que era ponto anterior e continuou a trabalhar acima da abertura. Essa cadência de raciocínio que a gente vai desenvolvendo do que ele está fazendo é tudo uma questão de lógica, é tudo uma questão de treinar a sua cabeça para pensar assim, mas quanto mais limpo você pensar o que é um topo, o que é um fundo, o que é um suporte, o que é uma resistência, associar que o mercado só tem duas cores, duas direções para assumir,
ou a ausência total de cores, que é uma dúvida, né, expressa por um doji, e você pegar isso e usar para trabalhar a sua disciplina em relação ao que de fato o mercado está fazendo. Principalmente identificar regiões onde o mercado não está fazendo propriamente nada ativo, ele está somente acumulando dentro de uma região que muitas vezes é muito provável que ele realmente acumule, a gente praticamente já espera que aquela acumulação aconteça. Então, o trabalho que a gente tem a fazer nessas regiões é não fazer nada. Também é importante a gente ver isso, que trabalho de trader também é não operar, principalmente proteger o capital da gente, certo? Bom, pessoal, então desse vídeo fica visto isso. Plano se faz pelo horário, que dos tempos analíticos é o menor, mas você precisa, né? É saudável, é bom para o seu entendimento de movimentação de força, que você saiba em que tendência dos tempos maiores você está ali atuando. Se você está dentro da tendência principal no horário, mas que no semanal ou no mensal você está trabalhando no contratendência. E quais seriam que você teria que ter certo receio em manter uma posição, porque ela estaria cheia de uma força contrária, né? Povoada de uma força contrária à posição que você está planejando sustentar inocentemente, porque você não está vendo o que está acontecendo lá no tempo maior, certo? Então é isso, pessoal. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero ter ajudado vocês. Tchau, tchau.